Não é fácil, nem isento de obstáculos, o caminho através do deserto abismal, que nos leva em direção à vida nova. Conseguiremos superar os obstáculos deste caminho de conversão e de renovação. A palavra de Deus, escutamos no terceiro domingo da Quaresma, deixa-nos uma indicação verdadeiramente constante. Deus acompanha-nos-á em cada passo e nunca deixará de saciar a nossa sede de vida. Apoiamos o Presidente da Assembleia. Escavo cisternas no meio deserto em busca de água. Escavo fundo em mim poços de luz e água estagnada. Corro pelo deserto de balde, na mão em busca de um poço, uma fonte, um regato de água, para saciar-me, devorado pela sede que é mais forte a cada passo. Enquanto um poço, um homem sentado num poço, uma rocha e uma vara. É meio-dia, a luz intensa, o calor abraçador. Se conheceres o dom de Deus e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu é que te dirás e eu te daria água viva. Dom te dei água viva. Aquele beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Senhor, dá-me dessa água. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e o amor de Jesus Cristo, que nos chama à conversão, estejam convosco. Estamos aqui reunidos no amor de Jesus para louvá-lo, bendizer e adorar. Hoje vamos escutar o Senhor com mais profundidade no silêncio. É bom que façamos esta experiência do silêncio, onde Deus fala, onde Deus se encontra. Deus não se encontra no barulho. Deus não se encontra no fazer coisas. Deus encontra-se quando o coração, no silêncio orante, se dispõe a escutá-lo, a servir-lo, a amá-lo, a adorá-lo. Neste tempo da Quaresma somos convidados a tantos solos ou até à ausência deles. Por isso hoje vamos fazer esta experiência, como tínhamos feito ontem, já fizemos, e foi muito bem, hoje às 9h30 também, e agora às 11h30. Jesus Cristo, justo, intercede por nós e reconcilia-nos com o Pai. Abramos o nosso espírito ao arrependimento para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de mundos, Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, que congregais na unidade dos filhos de Deus, Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, autor de todas as misericórdias e de toda a bondade, que nos fizestes encontrar o jejum na oração e no amor fraterno os remédios do pecado, olhai benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência
e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Escutemos atentamente a palavra de Deus. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo israelita, atormentado pela sede, começou a altercar com Moisés, dizendo: por que nos tiraste do Egito? Para nos deixares morrer à sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: que hei de fazer este povo? Pouco falta para me apedrejarem. O Senhor respondeu a Moisés: passa para a frente do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma na mão a vara com que fustigaste o rio e põe-te a caminho. Eu estarei diante de ti, sobre o rochedo do Monte Horebe. Baterás no rochedo e dele sairá a água. Então o povo poderá beber. Moisés assim fez à vista dos anciãos de Israel e chamou àquele lugar Massa e Meriba, por causa da altercação dos filhos de Israel e por terem tentado o Senhor ao dizer: o Senhor está ou não no meio de nós. Palavra do Senhor. Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos pelo dia do Senhor, aclamemos a Deus nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças, ao som de cânticos, aclamemos o Senhor. Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, busquemos a terra, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus, e nós, o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Quem dera ouvisse hoje a sua voz, não é que sai dos vossos corações, como Meribá, como no dia de Massa no deserto, onde os vossos pais me tentaram convocar, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos,
tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso na fé. É esta graça em que permanecemos e nos gloriamos, apoiados na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não engana. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo determinado. Dificilmente alguém morre por um justo, por um homem bom. Talvez alguém tivesse a coragem de morrer. Mas Deus prova assim o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José, onde estava o poço de Jacó. Jesus, cansado da caminhada, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Respondeu a samaritana: como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber, sendo eu samaritana? De facto, os judeus não se dão com os samaritanos. Disse-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu nem sequer tens um balde e um poço é fundo. De onde te vem a água viva? Serás tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu com os seus filhos e o seu rebanho? Disse-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der tornar-se-á nele uma nascente, que jorra para a vida eterna. Senhor, suplicou a mulher, dá-me essa água, para que eu não tenha mais sede e não precise de vir aqui buscá-la. Vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, acredita em mim. Vai chegar a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Senhor. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, pois são esses os adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Disse-lhe a mulher:
Eu sei que há de vir o Messias, isto é, aquele que chamam Cristo, quando vier a anunciar-vos todas as coisas. Respondeu-lhe Jesus: sou eu que estou a falar contigo. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus, por causa da palavra da mulher. Quando os samaritanos vieram ao encontro de Jesus, pediram-lhe que ficasse com eles. E ficou lá 2 dias. Ao ouvi-lo, muitos acreditaram e diziam à mulher: já não é por causa das tuas palavras que acreditamos. Nós próprios ouvimos e sabemos que Ele é realmente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, peço ao Senhor que nos abra o coração contigo. E siga o salmo de Deus. Oxalá, como disse hoje, a sua voz. É desejo do pastor que haja sempre melhor atendido aos planos de Deus. O Senhor fala-nos diariamente, mas para nos escutarmos é necessário abandonar a sua vez espiritual, o coração amoecido. Estamos abertos às novidades do Espírito. Não fechemos o nosso coração. Abramos alguma moeda ao Deus conosco. Deus, pelo seu Filho, dá-nos pelo seu coração aberto à água do seu Espírito. A ideia central deste terceiro domingo da Quaresma é Cristo ressuscitado que nos dá água, e essa água é o Espírito Santo. Vimos no primeiro domingo da Quaresma o combate espiritual. No segundo domingo, Cristo transfigurado pelos transfigurados. E agora Cristo, que no batismo nos vai dar a água do Espírito Santo. Ser batizado é mergulhar na morte e na ressurreição de Jesus. Escutamos o Evangelho que nos relata este belo episódio da Samaritana. Nesta bela passagem bíblica podemos perceber muitas coisas. Desde logo percebemos que Jesus também se cansa. Jesus, cansado da caminhada, sentou-se à beira do poço. Jesus cansa-se como nós. Tem sede como qualquer um de nós. Sendo rico, fez-se pobre para nos enriquecer na sua pobreza. Jesus senta-se à beira do poço por volta do meio-dia. Dada a intensidade do calor, ninguém ia ao poço àquela hora. Aparece, entretanto, uma mulher de Samaria e Jesus pede água. Ele diz: dá-me de beber. É Jesus a pedir: dá-me de beber. Estes elementos são próprios de uma cena típica do matrimônio. Jesus dá-lhe uma dimensão espiritual e promete à samaritana um outro tipo de água que lhe matará a sede religiosa e existencial. Vejamos a samaritana estranha. Como é que Jesus, sendo judeu, se dirige a ela, que é uma samaritana? Era algo inconcebível na cultura daquele tempo.
E ele diz: se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz dar muito vez, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. A samaritana diz então, como nós devemos dizer no nosso coração: Senhor, dá-me dessa água para que eu não sinta mais sede. Os dois entram em diálogo e a mulher percebe que está diante do profeta. Pois Jesus diz-lhe: vai chamar o teu marido. E ela diz: não tenho marido. Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 e aquele que tens agora não é teu marido. Os samaritanos tinham ídolos e ela fala por 5 e Jesus diz que o que tem agora o número 6 não é dela. Sendo uma pagã, está prestes a encontrar o caminho. Diante dela apresenta-se o número 7, o verdadeiro esposo, aquele que lhe pode dar a plenitude do Espírito Santo, o único capaz de matar a sede. A samaritana aproveita e vai dialogando, questionando Jesus: Senhor, os nossos antepassados adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: vai chegar a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão, hão de adorar o Pai em espírito e verdade, pois são estes os adoradores que o Pai deseja. Qual a hora que Jesus se refere? A hora da ressurreição. Quem bebe da água do poço, que é o coração de Cristo, adorará o Pai em espírito e em verdade no Espírito Santo. Jesus não fala para agradar e diz diretamente à samaritana: vós adorais o que não conheceis. Estáis errados. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. A salvação é Jesus, e está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em Jesus. Ele falou do templo do seu corpo, que é a igreja. Deus é Ruá, é Espírito, e os que o adoram devem deixar-se levar pela força do Espírito de Deus. Na continuidade do diálogo, Jesus revela ser o Messias. Sou eu que estou a falar contigo. Jesus revela-se com o nome que Deus revelou a Moisés: eu sou. No entanto, chegam os discípulos e ficam admirados por ver o seu mestre, um homem cego, a falar com uma mulher samaritana. Além disso, estava sozinho. Não teria medo de se expor ao escândalo, ao ridículo? Mas não se atreveram a perguntar-lhe porque estava ali a falar com ela. Aquela mulher não perdeu tempo. Deixou a ilha e foi chamar os samaritanos, um povo pagão, para ir ao encontro de Jesus. Que bonito! Ela quis receber a água que mata a sede e agora parte a anunciar Jesus. Nós também temos de sair de nós mesmos, de ir ao encontro de Jesus. Saiamos dos nossos pecados, das nossas seguranças. Não foi sempre assim. Saiamos dos velhos vícios e vamos ao encontro de Jesus. O alimento de Jesus foi belo, pois sabe que o Evangelho será levado aos pagãos. Não esqueçamos, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Jesus, que é o ceifeiro, colhe os pagãos para a vida eterna,
Os judeus rejeitaram Jesus e os pagãos abraçaram a fé. Abraçamos a fé, irmãos, e bebamos a água do poço, que é o coração de Cristo, e assim adoraremos o Pai em espírito e verdade. Dá-nos, Senhor, dessa água viva, dá-nos o Espírito Santo. Amém. Confessemos a nossa fé. Creio num só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro, gerado e não criado, com substancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou o Espírito Santo, também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou à terceira dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Derrou a em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede o Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Eles são todos os profetas, creio que a Igreja uma, santa, católica e apostólica, professa o salvatismo da absolução dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, com o ardor da nossa sede de Deus, peçamos a Jesus Cristo que dê à sua Igreja e ao mundo inteiro a água viva que jorra para a eternidade, dizendo confiadamente: renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pela Igreja, por esta Diocese de Beja e suas comunidades, para que o Senhor lhes dê a água viva e os torne fonte de graça e de perdão para eles irmãos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelos responsáveis e governantes deste mundo, para que o Senhor lhes dê a água viva e faça deles homens de paz e de justiça, oremos, irmãos. Pelos órfãos, as viúvas e todos os que sofrem, para que o Senhor lhes dê a água viva, os proteja, lhes dê alívio e os conforte, oremos, irmãos. Pelos catecúmenos que caminham para a Páscoa, para que o Senhor lhes dê a água viva e os ensine a perdoar e a repartir, oremos, irmãos. Por todos nós, aqui reunidos em Assembleia, para que o Senhor nos dê a água viva e não deixe que fechemos os nossos corações, oremos, irmãos. Por este território que está a acontecer, a Cáritas, para que muita gente seja ajudada pela bondade, pelo gesto de caridade de todos nós, para que sintam o amor dos cristãos, dos não cristãos, nesta ajuda tanto económica como a nível dos alimentos, como a tantos níveis. Nós somos esses instrumentos que levam ao outro o pão da vida e o pão material,
a água que mata a sede e a água física. Nós somos instrumento deste amor misericordioso de Deus. Todos que estão a trabalhar para bem dos outros e todos aqueles que estão a dar também daquilo que têm, oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fazemos encontrar em Jesus Cristo a fonte da água viva, onde a nossa sede de justiça e de santidade se pode saciar em plenitude. Ele vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Olhando para os folhetos que temos nas mãos, durante este tempo de ofertório, espontaneamente, cada pessoa que quiser, vai lendo uma dessas frases, levanta-se e em voz alta lê cada frase. E assim faremos o ofertório. Somos enviados com todas as palavras nossos auxiliares pessoais, mas para anunciar o mistério. A verdadeira espiritualidade vem daquele que Deus verdadeiramente sua vida por nós. A caridade é uma expressão do próprio amor, do coração dos justos e dos homens. Sem Cristo, a caridade é uma farsa. Só trabalham os sacerdotes, aqueles que se apegarem à atividade da oração, ensinando os fiéis a encontrarem Jesus e a Eucaristia no silêncio e na oração. Orei nós para que o vosso sacrifício seja aceito pelo Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, por este sacrifício, e ao pedirmos o perdão dos nossos pecados, perdoemos também aos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele pediu à samaritana água para beber, já lhe tinha concedido o dom da fé. E da sua fé teve uma sede tão grande que acendeu nela o fogo
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, não vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos o Senhor a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo Fernando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que
que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, acordas, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer cantando com toda a confiança: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o assim na terra, como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai alguma paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos do Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna. Usai a luz de Deus, que tirais o pecado do mundo.
convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos para o momento da comunhão. Procuremos este silêncio em que estamos a adorar o Senhor, que vamos perceber o Senhor que está aqui presente. Por isso, em espírito de oração profunda, adoremos o Senhor.
Convido-vos neste momento a escutar-vos alguém que vai vir aqui à frente a ler, que está em ação de graças. Pois comigo, finalmente, está no mundo, vamos escutar com atenção o que se escreveu, que eu acho muito bonito para este tempo sobre o silêncio. Vamos rezar. Silêncio é mais do que calar, é mais que uma palavra, é ouvir a palavra, é ouvir o Senhor. No silêncio intercessor e muito profundo, vindo da alma, no fundo do ser, acreditar no poder da oração e também do perdão. Faça silêncio, é ter que orar, acreditar e doar. Silêncio, faça-se, mas com a intenção de ajudar a si próprio, ao próximo. Enfim, o silêncio diz tudo. No silêncio fala Deus. Recebemos, Senhor, o penhor da glória eterna, e vivendo ainda na terra como os saciados com o pão do céu. Nós vos pedimos humildemente a graça de manifestarmos na vida o que celebramos neste sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Portanto, só recordar que o peditório da Caritas está a ser feito ontem e hoje no LIT, portanto, tem estado lá os escuteiros encarregados nesta missão, no qual todos nós somos convidados a colaborar para a Caritas, porque isto é o órgão diocesano que ajuda, que assiste os pobres. Também nós temos nesta paróquia as vicentinas, que fazem o mesmo, e que, de graças a Deus, têm havido várias pessoas a trazer alimentos, como foi proposto, e portanto nós temos estado a guardar no sítio para vermos a quantidade que conseguimos e depois vai ser distribuído por quem precisa. Portanto, quem ainda não o fez deve fazer referente à proposta que fiz a todos de trazermos um por cada domingo, então são 4 bens alimentares diferentes e isso vai ajudar de certeza mais pessoas. Têm que dar mais, já quem tenha dado mais, já quem não tenha mais, e damos graças a Deus por isso. Esta sexta-feira, temos as 24 horas para o Senhor. Portanto, todos os anos isto acontece, temos as 24 horas para o nosso Senhor. Então, a nossa paróquia vai estar da meia-noite às 4 da manhã em adoração, em oração. Por isso, convido-vos a vir-vos, a participardes. Não nos esqueçais, sexta-feira, portanto, é a partir da meia-noite, é na quinta.
são as 24 horas. Convido-vos a estar despresente, quem quiser, da meia-noite às 4, ou da meia-noite à 1, ou da mais, ou das 2 às 3. E vou dizer uma coisa, às 3h30 vou celebrar a missa. Portanto, não haverá à tarde, às 6, mas haverá às 3h30 da manhã. A Eucaristia para depois terminarmos. Portanto, vai ser da meia-noite até às 4, com a Eucaristia às 3h30. Isto é prova também de quem é que é capaz de fazer o sacrifício de sair do seu conforto para se dedicar e estar com o Senhor. Também é uma coisa que acontece normalmente. Portanto, até que quando é que eu sou capaz? Não se pede que eu não seja capaz, mas é que eu seja capaz. Vamos ver quem é capaz de estar aqui. Estarmos aqui enquanto família, reunidos adorando o nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Neste silêncio orante, neste estar na presença do amor, porque só Ele renova todas as coisas. Pelas nossas forças destruímos tudo. Pela força da oração, tudo pode ser mudado. Por isso que a gente se aprofunde na adoração, na oração, no estar na presença, em ser com Deus. Então, no dia 10, também, portanto, terça-feira, vai haver uma reunião às 21h para dialogarmos sobre a festa de Nossa Senhora da Penha. Sinto também que é uma conversa que muita gente fala sobre muita coisa nesta terra e, portanto, no entanto, as coisas vão caminhar e vão andar bem. Nós vamos fazer, nós vamos ir a todos os lugares onde se costumava ir, nós vamos fazer as visitas que eram feitas também. Vai ser, em vez de ser o mês todo, vamos encurtar, mas vamos fazer exatamente tudo aquilo que se fazia. Ainda não sei bem em relação às coisas mais do mundo. E essas, por isso é que temos que conversar sobre elas na terça-feira. Agora, em relação às Eucaristias, às procissões, em relação a tudo isso, é que tudo acontecerá da mesma forma, às idas aos lugares, às aldeias, aos sítios. Portanto, convido a quem quiser, na terça-feira, a estar presente às 21h para dialogarmos sobre como é que tudo se irá processar e acontecer, e vai acontecer muito bem com a graça de Deus. Também gostaria que fosse uma inquietação no nosso coração este tempo que estamos a viver, que é o mais importante. Estamos no tempo da Quaresma, espero que nos estejamos a viver com profundidade, com interioridade, para que, quando chegarmos ao trigo pascal, à Semana Santa, nós a possamos viver com a maior intensidade do mundo. Não há dia mais importante da Igreja Católica, nem tempo mais importante que a Semana Santa. Portanto, vamos procurar continuar esta preparação e também vamos falar na terça-feira sobre esses dias. Temos que pensar bem o que vai acontecer na quinta-feira, a celebração com a ABPEC, na sexta-feira, em que celebramos a adoração à cruz, este silêncio, em princípio também propõe uma procissão também do silêncio, porque sexta-feira santa é o tempo do silêncio, o sábado é uma continuidade, depois a vigília vamos fazer com o fogo, com o canto pascal, que é as coisas mais raras também que nós temos. Portanto, depois domingo é o domingo normal, que é a missa da Páscoa também. Portanto, mas todos estes dias têm um cariz muito especial e várias experiências, várias vivências que nós devemos estar pensando e vivenciando isto no nosso coração. Isso é a preocupação do cristão, é a vivência interior de cada momento que a Igreja nos oferece. Então, que o Senhor a todos agora guarde, abençoe e proteja o Santo Domingo para todos vós e não vos canseis de fazer o bem onde houver o que fazer que se faça. Que seja isso o nosso lema. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz o Senhor nos acompanhe. Então procuremos o silêncio, continuar neste silêncio que reza, louvando Deus, porque Deus está presente neste silêncio. Amém.